Então vamos ver frações. Relaxe, tá? Não faça como uma aluna minha que dizia, não, mas eu não vou entender, não. Eu digo, mas isso aqui você entendeu. Não, tudo bem, isso aí eu entendi, mas aí depois daí não vou entender, não. Bem, vamos começar com uma fração simples. Vamos começar com o significado aqui de o que é 1/4 de 20, tá? O que significa 1/4 de 20, tá? Então vamos chegar, era melhor 1/4 de 10, mas tudo bem, 1/4 de 20. Então vamos botar 20 barrinhas de chocolate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1/4 de 20 é a mesma coisa de 1/4 de... Sempre que for de 20 é vezes, tá? E uma fração, toda vez que você tiver vezes, você pode fazer o seguinte, você pode botar 20 sobre 4, tá? Ou você pode botar 20 vezes 1/4, tá? Então, é tudo igual, beleza? 1/4 de 20 significa que você vai pegar a quarta parte de 20. Então, se você tem 20 e quer pegar a quarta parte de 20, você vai pegar 20 e dividir em 4 partes e pegar só a quarta parte. Então, vou pegar outra cor aqui e pegar a quarta parte. Então, a quarta parte de 20 vai ser 5. Isso é uma maneira de você pensar, tá? A outra maneira de você pensar é pensar que 20 vezes 1/4 é igual a 1/4 mais 1/4 mais mais 1/4, 20 vezes, né? Isso é a definição de uma multiplicação. Ou seja, se você pegar 1/4 de uma barrinha dessa de chocolate, 1/4, você pegou somente 1/4. Isso aqui equivale a 1/4. Então você tem 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Aqui forma um inteiro, concorda? Mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Aqui forma outro inteiro. Mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Aqui forma outro inteiro. E aqui a gente já somou 12, né? 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Aqui forma 4 inteiros. E aqui, vou botar aqui desse lado, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, ou seja, forma 5 inteiros. Matemática é bonito porque não tem como você errar, não tem como você fazer uma coisa e dar errado, tá? Vamos para outros tipos de fração. Vamos para a fração que são próprias. A fração é própria é a fração cujo numerador é menor do que o denominador. Fração imprópria é aquela cujo numerador é maior do que o denominador. Ou seja, esse cara aqui, ele é maior do que o inteiro. Esse cara aqui, eu posso falar que é um inteiro, porque tem um inteiro aqui, e ainda sobra 2/3. 1 inteiro e 2/3. Como é que eu transformo esse 1 inteiro em 2/3 nesses 5/3 novamente? 1 inteiro, eu posso dizer que é 1 mais 2/3.
1 mais 2 terços, eu posso dizer que é 3 terços mais 2 terços. Como eu estou na mesma base, no mesmo denominador, no mesmo tamanho de quadradinhos, mesma quantidade de chocolates, mesmo tamanho da pizza, que é terços, então 3 terços mais 2 terços vão nos dar 5 terços. Tá? Obviamente, quando você tem 1 inteiro e 2 terços, como você vai sempre colocar o mínimo, sempre vai ser 3, né? Porque o inteiro vai ficar 3 terços, então o mínimo sempre vai ser 3. Ou seja, o que tiver desse lado de cá vai ser multiplicado por 3. Se fosse, por exemplo, 2 inteiros e 1/5, aqui seria 10 quintos mais 1/5, né? Então, ficaria 11 sobre 5. Então, a melhor forma é você fazer 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, sobre 5. Então, quando você tem 2 inteiros e 1/5, como esse cara daqui vai ficar sobre 5, e o mínimo vai ser 5, o numerador vai ficar sempre 2 vezes o denominador. Então, você pode simplesmente fazer mais rapidamente 2 vezes 5 vezes 2 mais 1. 5 vezes 2 mais 1 vai dar 11 sobre 5. E nesse caso aqui, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5 terços. Tá? E tem frações aparentes, como por exemplo 8 sobre 4. 8 sobre 4 é uma fração aparente porque é 2 inteiros. Tá? Bem, até aí tudo bem? Espero que até aí tudo bem. Bem, agora vamos para frações que vamos colocar como irredutíveis, porque você tem uma fração como 24 sobre 36 e ela não está na forma irredutível. Ela está numa forma que ela pode ser simplificada. Uma fração que não está na forma irredutível, é interessante que a gente coloque sempre na forma irredutível. Então, aqui a gente pode simplificar por 2, em cima e embaixo. Aqui dá 12. Aqui dá quanto? Dá 18. Podemos simplificar por 2 em cima e embaixo. Ora, estou botando igual, são frações equivalentes. Por 2 aqui em cima e embaixo, então dá 6 sobre 9, né? E agora não dá mais por 2, então dá por 3. Então dá por 3, vai ficar 2 terços. Ou seja, 2 terços é igual a 24 sobre 36. 24 sobre 36 é 2 terços. Significa que, se eu pegar o 36, eu tenho o 36, dividir por 3 e multiplicar por 2, 36 dividido por 3 dá 12. Multiplicado por 2 vai dar 24. E com isso eu tenho a relação de 24 sobre 36, que é a mesma relação de 2 terços. Tá? Essa daí são frações equivalentes. Tá? Outra maneira, outra coisa que nós precisamos fazer é comparar frações. Comparar frações é interessante. Por exemplo, você tem que comparar frações, saber quem é maior do que quem. Então vamos botar aqui 7 sobre 5. E vamos botar outra fração. Deixa eu botar outra fração aqui que não seja tão óbvia.
7 sobre 5 é muito óbvia. 5 sobre 3. E eu pergunto, qual dessas duas frações é maior ou menor? Tá? Bem, obviamente, o ideal é que você coloque no mesmo denominador. Porque você colocando no mesmo denominador, lembre-se que fração é interessante que você coloque no mesmo denominador, porque é como você dividir uma pizza. Quando você divide uma pizza, se você souber o número de pedaços que você dividiu essa pizza e souber o número de pedaços que você dividiu essa pizza daqui com frações equivalentes, o numerador vai determinar o número de pedaços que você pegou. Então você sabe qual é o número de pedaços que você pegou. Como 5 e 3 são primos entre si, o denominador vai ser 15, né? Vai ser 5 vezes 3, vai dar 15. Eu vou botar 5 vezes 3 de propósito, tá? Eu vou botar 5 vezes 3 de propósito como o denominador. 5 vezes 3 de propósito. Aqui é 15, tá? Aqui é 15. Mas só que essa fração aqui, você está multiplicando embaixo e em cima, você tem que multiplicar pelo mesmo número para ser uma fração equivalente. Ora, você está multiplicando... 5 é o denominador, então você está multiplicando embaixo por 3, tem que multiplicar em cima por 3 também. 7 vezes 3, 21. E aqui, essa daqui, você está multiplicando embaixo por 5, está multiplicando por outro número, mas está multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, você não está alterando a fração, tá? Porque normalmente o que você faz quando você tira o mínimo? E aqui eu estou ensinando você a pensar e não a decorar regrinhas. Você pega esse cara, divide por esse e multiplica por esse, né? Quando você pega esse cara e divide por esse, 5 vezes 3 divide por 3, dá 5. Você, na realidade, está descobrindo por quanto é que você multiplicou a fração. Por 5. E aí você multiplica o numerador também. Então você multiplicou o denominador por 5 e vai multiplicar o numerador por 5 também e vai dar 25. Por que eu fiz questão? Aí aqui ó, eu posso botar maior desse lado. Por que eu fiz questão de deixar na forma multiplicativa? Porque veja o seguinte, se esse cara eles são primos entre si, significa que se eu pegar o 3 e multiplicar pelo 7, 3 vezes o 7, e se eu pegar o 5 vezes o 5, pegar o 5 vezes o 5, veja, 5 vezes 5, 25. E 3 vezes 7, 21. Olha que coincidência. Lógico, porque, vê, o denominador desse cara, você utilizou para multiplicar embaixo e em cima essa fração para tornar o denominador igual. O denominador desse cara aqui, você usou para multiplicar em cima e embaixo esse cara aqui para tornar o denominador igual. Então, o que você fez foi o seguinte, se você pegar simplesmente esse denominador e multiplicar por esse numerador, e pegar esse denominador e multiplicar por esse numerador, você já pode comparar direto. Porque 21 é menor do que 25, já são os numeradores. E aqui são primos entre si, mas o múltiplo comum nem sempre precisa ser o mínimo múltiplo comum. Pode ser qualquer múltiplo comum. Nós pegamos apenas o mínimo múltiplo comum por uma questão de facilidade, fazer contas com números pequenos. Então, por exemplo, se você tem aqui A sobre B e quer comparar com C sobre D, você pode fazer de conta que B e D são primos entre si.
Se B e D são primos entre si, significa que B vezes D vão ser os denominadores, B vezes D vão ser os denominadores, e obviamente aqui embaixo, essa fração aqui, você vai multiplicar por D em cima e embaixo, e essa daqui você vai multiplicar por B em cima e embaixo. E depois que você comparar os denominadores, você vai simplificar. Então você fica com A vezes D e comparando com C vezes não, isso eu botei B aqui. Aqui é B, tá? Aqui é um B. Desculpa. Aqui é um B. Comparando com C vezes B. E aí que você comparou. Ou seja, se A e B são proporcionais, aqui uma fração ela é uma proporção. Então, A vezes D e B vezes C vão ser proporcionais também. Então, basta você multiplicar B vezes C e A vezes D, que você tem a proporção, e daí você compara. Portanto, vamos pegar uma fração aqui qualquer, 3 sobre 2. Aqui a fração imprópria. Vamos pegar 2 sobre 3 e 5 sobre 7. E vamos ver qual a fração é maior. 7 vezes 2 dá 14 e 3 vezes 5 dá 15. Então, significa que 5 sobre 7 é maior do que 2 terços. Tá? Vamos tirar a prova. O mínimo aqui dá 21. O mínimo aqui dá 21. 21, aqui 21 dá 7, 7 vezes 2, 14, ó, 14. E 21 por 7 dá 3, né? Ou seja, eu multipliquei por 3 em cima e embaixo, dá 15, tá? E, obviamente, 21 eu posso simplificar, estou nos denominadores, e eu tenho que essa fração é menor do que essa, tá? A fração eu tenho que comparar sempre colocando os denominadores iguais, tá? Nesse caso aqui eu posso multiplicar apenas por essa propriedade das frações serem proporcionais, tá? Bem, então vamos para frente que atrás vem gente, tá? Vamos agora adicionar frações. Então você tem aqui 3 oitavos com mais 5 sobre 5 sobre 9. Pronto. Para você somar frações, você deve colocar no mesmo denominador. Porque somar frações da maneira que está aqui é muito complicado, tá? É o pedaço de torta que você não sabe quantos pedaços você pegou, tá? Entre 8 e 9, eles são primos entre si, eles não têm fatores primos em comum, tá? Então, entre 8 e 9, 8 é 2 a terceira e 9 é 3 a segunda. Então, obviamente, o mínimo aqui vai ser 8 vezes 9, 72. E aqui vai ser 72 também. Obviamente, quando você dividir por 8, vai ficar 2 a terceira, vai ficar o 9, né? Então, 9 vezes 3, 27.
27. E aqui, dividido por 9, vai ficar o 8. 8 vezes 5, 40. 40. E agora você pode somar, porque agora você tem o número de pedaços, são 72 pedaços de pizza, 72 pedaços de pizza, dos quais você pegou 27, dos quais você pegou 40, e agora você sabe que você pegou 67 pedaços de pizza em 72 pedaços totais. E com isso você fez a soma, tá? Vamos agora para multiplicação de frações. Multiplicações de frações, veja o seguinte, presta bastante atenção. Se você tem 3 vezes 2 sétimos, pela própria definição de multiplicação, isso é 2 sétimos mais 2 sétimos mais 2 sétimos. E agora você vai aprender a não somar em cima e embaixo, pelo amor de Deus, que é uma loucura que muito aluno faz. É interessante que 2 mais 2, ele não bota 2 sobre 1 mais 2 sobre 1, né? Não fica 4 sobre 2, né? Igual a 2, né? Isso daqui ele não faz, não. Mas aqui, às vezes, ele soma em cima e embaixo. Não sei por quê, acho que é porque, sei lá, inventa uma regra, porque gosta de regra e tal. Lembre-se que, quando está numa fração, você também pode fazer. Você pode brincar aqui à vontade. Você pode dizer que é 2 vezes 3 sobre 7. Ou seja, é 3 sobre 7 mais 3 sobre 7. Tá? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Se alterar, toda a matemática está errada. Tá? Bem, essa maneira de você multiplicar, você pode simplesmente multiplicar o 3 vezes 2, 6, tá? Que é 2 mais 2 mais 2. Você está embaixo 7, o 7 é comum a todos os denominadores. Do jeito que você conservou o denominador aqui, somou os expoentes, somou os numeradores, aqui também dá 6. E aqui, por coincidência, deu 6 também, né? Deu 6 sobre 7, né? Agora, se você tiver, por exemplo, 1/3 de 1/5, 1/3 de 1/5, o que significaria 1/3 de 1/5? Porque na multiplicação, a gente sabe que a gente pode transformar numa soma, né? Mas 1/3 é a terça parte de quê? De 1/5. Então, vamos botar aqui geometricamente, tá? Você tem aqui, vamos pegar 1/3, vamos botar 1/5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, peguei, aqui eu tenho 1/5, eu tenho 1/5 aqui, vou botar noutra cor aqui. Peguei aqui eu tenho 1/5, tá? Isso aqui é 1/5. Só que desse 1/5 eu só quero 1/3. Então, eu só quero 1/3. Então, eu vou dividir isso aqui por 3. E esse cara aqui é o meu 1/3 de 1/5. Isso aqui é 1/5. Isso aqui é 1/3. Agora veja que interessante. Veja que eu falei para você o seguinte, que na fração você pode multiplicar, né? Mas você pode multiplicar não só os numeradores, você pode multiplicar também os denominadores. Aqui é como se fosse 3 sobre 1, aqui é como se fosse 2 sobre 1. Então, quando você tem 1/3 de 1/5, é a mesma coisa de 1 sobre 15.
Normalmente nós falamos um quinzeavo, tá? Então realmente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu peguei exatamente um quinzeavo. Então, um terço de um quinto é um quinzeavo, tá? Beleza? Pelo amor de Deus, não vai fazer meio pelos extremos, não vai fazer nada não. Você agora está entendendo o que é que significa fração, tá? Sempre vá pelo entendimento do que é que significa fração, tá? Essa aula vai ser um pouco mais comprida, que a gente vai até percentual, vamos ver, vamos tentar ver o máximo possível do que é fração, tá? Então, por exemplo, você tem agora, vamos pegar aqui 4, vamos pegar 4 quintos de 25 sobre 12 avos. Ora, lembre-se que eu posso brincar do jeito que eu quiser brincar. Então eu posso dizer que é 25 vezes 4 quintos vezes 1 sobre 12. Ah, mas não pode. Não pode por quê? Não pode por quê? Aqui eu estou dizendo que é 25 vezes 4 quintos. E aqui ficou um 12 avos. Eu não multiplico tudo que é o numerador, não multiplico tudo que é o denominador. Não fugi a nada. Eu não infringi nenhum problema matemático. Eu estou pegando 25 vezes essa porqueira aqui todinha, tá? Obviamente, eu posso ainda facilitar mais. Eu posso dizer que é 25 vezes 1 quinto vezes 4 vezes 1 dozeavos. Lógico, eu estou fazendo devagar no início para você entender que você pode fazer isso tudo, tá? Ora, quando eu multiplico 25 vezes 1 quinto, isso é 1 quinto, mais 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 1 quinto, 25 vezes. 25 vezes 1 quinto, ora, de 5 em 5 eu tenho uma unidade. Ora, de 5 em 5 eu tenho uma unidade, 25 vezes, eu vou ter 5 unidades. Eu posso simplificar aqui e dar 5. Tá? 4 vezes sobre 1 sobre 12 é exatamente o contrário, né? 1 sobre 12 é um cara que é menor do que a unidade, mas eu estou multiplicando por 4. Ou seja, eu tenho 1 dozeavo, eu tenho avo, porque é o singular de avos, tá? Eu tenho 1 dozeavo, tá? Mas eu estou pegando 4 vezes 1 dozeavo. Ou seja, eu estou pegando 1 dozeavo, mais 1 dozeavo, mais 1 dozeavo, mais 1 dozeavos. Vamos ver aqui. O que é que significaria 1 dozeavo mais 1 dozeavo mais 1 dozeavo mais 1 dozeavo. O que significaria isso, tá? Ora, se eu estou somando, eu tenho uma coisa que eu dividi por 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu estou pegando 1, 2, 3, 4. Ó, dá para você notar que se eu peguei 4, eu podia pegar mais 4, vou pegar de outra cor. 1,
3, 4. Vou pegar outra cor agora. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 1/12 significa exatamente 1/3. Tá? Então eu posso simplificar aqui e dizer que isso aqui é 1/3. Por isso que eu posso simplificar. Tá? É por isso que eu posso simplificar, porque dos 12avos eu peguei 4 e como eu posso simplificar, porque deu um número exato, eu peguei exatamente 1/3 da barra. Então, olha, eu tenho 5 inteiros de 1/3. Então, eu tenho 5 vezes 1/3 ou 5/3. Tá? Posso escrever dessas duas formas. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, vamos para frente que atrás vem gente. Então, vamos agora ver divisão. Essa agora vai dar um pouquinho de nó na sua cabeça, tá? A divisão de fração. Veja, eu vou dar um exemplo do ladrão que rouba ladrão. Vamos supor que você tenha 50 reais no bolso e um ladrão te roube 30 reais. Tá? Então, você foi roubado em 30 reais. Né? Muito bem. Agora, vamos supor que tenha um ladrão do bem. O ladrão que rouba ladrão. Então, o ladrão vai pegar desses 30 reais que ele roubou, que o ladrão do mal roubou, ele vai roubar 10 reais e vai devolver para você. Ora, você tinha 20 e você vai receber 10, você vai ficar com 30, né? Então, como é que foi feita essa conta? Vê, é 50 menos 30 que o cara tirou e esses 10 foi tirado de quem tirou. Esses 10 não está subtraindo de você. Esses 10 está somando. Então, por isso que menos com menos dá mais, porque essa subtração está subtraindo quem está subtraindo você. Então, na realidade, esse 10 está somando. Então, na realidade, em vez de você ter retirado 30, você só foi retirado 20 e ficou com 30 no final. Ou você diz que você fez 50 menos 30 mais 10, ou você diz que simplesmente foi 50 menos 20, da maneira que você quiser. Tá? Então vamos aqui para a divisão. Você tem aqui 2 dividido por 10. Muito bem, 2 dividido por 10 dá 1/5, não tem problema. 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 dá 1/2, beleza, não tem problema. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, não tem problema, beleza. 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 dá 2, não tem problema. Você está vendo o seguinte, que à medida que eu vou diminuindo o denominador, vai aumentando a minha conta. Era 1/5, passou a ser 1/2, está aumentando. Passou a ser 1, está aumentando. Passou a ser 2. Agora, quanto é que seria 2 dividido por 1/2? Tá? Vê, esse 1/2, uma fração é uma comparação. Quantas vezes 2 é maior do que 10? 2 não é maior do que 10. É a mesma coisa de 1 maior do que 5, é 1/5. Essa conta daria 0,2. Quantas vezes 2 é maior do que 4? 2 não é maior do que 4. Essa daqui, 1/5, né, que daria 0,2. Aqui daria 1/2, que é 0,5. Quantas vezes 2 é maior do que 2? 2 não é maior do que 2, 2 é igual a 2. Então, essa aqui dá exatamente 1.
Quantas vezes 2 é maior do que 1? 2 é maior do que 1 duas vezes. Agora, quantas vezes 2 é maior do que meio? Ora, meio, para você chegar em 2, você precisa somar 4 vezes. É 1 meio, mais 1 meio dá 1, mais 1 meio dá 3 meios, mais 1 meio dá 4 meios, que são... Não, como é que é? Quantos 1 meios você precisa somar para chegar em 2, tá? Então você precisa... a pergunta é: quantas vezes eu tenho que somar 1 meio para chegar em 2, tá? Eu tenho que somar 4 vezes, ou seja, 4 vezes 1 meio é igual a 2, tá? Então significa que 2 é 4 vezes 1 meio. Significa que esse 2 aqui, na realidade, ele não está dividindo. Ele está dividindo quem está dividindo você. Ou seja, na realidade, ele está multiplicando. Então, quando você pega esse 2 e passa para cima multiplicando, não é porque é uma regra, simplesmente. É porque na comparação agora, você está comparando com um cara que é menor do que a unidade. E é a mesma coisa você pegar 2 e comparar com 0,5. Você poderia multiplicar por 10 em cima e embaixo, e essa conta daria 4. Tá? Então, essa é a maneira de a gente fazer a divisão. A maneira de a gente fazer a divisão também pode ser dessa forma. Por exemplo, 3 sobre 2 dividido por 2 sobre 5. Ora, veja, esse 2 está dividindo, mas esse 5 está dividindo quem está dividindo você. Portanto, a maneira correta de você construir essa fração é 3 sobre 2 dividido por 2 sobre 5. Então, esse 2 realmente está dividindo, mas esse 5 está multiplicando. Então, você tem aqui 3 sobre 2 vezes 5 sobre 2. Ó, o 2 ficou no denominador, realmente, ele está dividindo, mas o 5 está multiplicando. Então, 3 sobre 2 dividido por 2 sobre 5 é a mesma coisa, 3 sobre 2 vezes 5 sobre 2. Você troca o sinal por multiplicação e inverte a fração. Porque esse cara realmente está dividindo, é o numerador, mas o denominador, ele está dividindo quem está dividindo você. Então, ele está multiplicando você. Tá? Essa é a melhor explicação que eu posso te dar nesse momento. Tá? Por isso que você multiplica pelo inverso, depois a gente vai ver potenciação. Tá? Vamos ver até a potenciação agora. Então, a gente tem, por exemplo, 2 quintos elevado ao quadrado. 2 quintos elevado ao quadrado é 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5. Veja, você está multiplicando, tá? Pelo amor de Deus, não vai tirar mínimo, não vai igualar as bases. Essa multiplicação é 2 quintos de 2 quintos. Você está pegando, você dividiu por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dividiu por 5 de novo. Pegou duas partes, né? Deixa eu pegar duas partes. Você pegou duas partes, uma, duas, né? Dividiu por 5 de novo. 1, 2, 3,
4, 5 e pegou duas partes de novo. Então, 2/5 de 2/5, tá? Essa é a parte que você pegou, 2/5 de 2/5. 2/5 de 2/5 vai dar 4, e aqui são 5 vezes 5, 25. Então dá 4/25, tá? 4/25. Então, isso daqui dá 4/25, tá? Beleza? Entendeu? Uma coisa é multiplicação, outra coisa é soma, pelo amor de Deus. E pelo amor de Deus, não multiplica meio pelos extremos não, porque eu mato você. Você não vai fazer vestibular porque eu esgano você. Eu saio aqui do vídeo e vou aí e esgano você, tá? Beleza? Tudo bem? Agora, por exemplo, se a gente tiver aqui 3 inteiros e 1/2, tá? Vou botar mais fácil. Elevado ao quadrado, tá? Por favor, pelo amor de Deus, não vai levar esse 3 ao quadrado, não. Ele é 3 inteiros, mas ele está somado com meio. É a mesma coisa de ter 3 mais 1/2. A gente não viu o produto notável ainda, mas seria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas só que a gente não precisa fazer isso. Por quê? O que a gente faz? A gente faz 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então aqui dá 7 sobre 2 elevado ao quadrado. Isso vai dar 49 sobre 4. Tá? Muito bem, beleza? Tudo bem? Agora uma coisa interessante, veja, quando você tem uma fração, uma multiplicação, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3, e embaixo você tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 3 embaixo, 3 3 em cima. Então aqui é 3 a terceira e aqui é 3 a quarta. Então sobrou um 3 embaixo. A gente subtrai os expoentes. Então o que acontece? Você ficou com nenhum 3 em cima, né? Porque você simplificou os 3 3 de cima com os 3 3 de baixo. E ficou com um 3 embaixo, concorda? Como a gente subtrai os expoentes, uma maneira de a gente dizer que o 3 está embaixo é dizer que é 3 elevado a menos 1. É só isso. 3 elevado a menos 1 significa que é o inverso de 3. Só isso. É só dizer que o 3 está embaixo. Então, ó, como dizer que 3 elevado a menos 1 é 1/3? Como dizer que 1/3 é 3 elevado a menos 1? Então, por exemplo, se você tem 2 sobre 3 elevado a menos 1, isso é a mesma coisa de 2 vezes 1/3 elevado a menos 1. Então, isso vou escrever do lado de cá agora. Isso é a mesma coisa de o inverso de 2, essa é a multiplicação. Então, o inverso de 2 vezes o inverso de 3. Tá? Pronto, agora não tem mais o menos 1, né? Porque agora o menos 1 desapareceu, já inverti. E aqui vai ficar 3 sobre 2. Ou seja, o inverso de 3 sobre 2, de 2 sobre 3, desculpa, é 3 sobre 2, tá? Beleza? O inverso de 3 sobre 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Então, toda vez que você quiser inverter uma fração, o inverso da fração, e ainda mais porque o que é o inverso de uma fração? O que é o inverso de um número? O inverso do número, por exemplo, você quer pegar 3 sobre 2. O inverso de um número é aquele cara que você multiplica para dar o neutro da multiplicação. Esse é o inverso do número. Ora, qual é o número que você coloca aqui para dar o neutro da multiplicação? No caso, é 2 sobre 3. Simplifica 3 com 3, 2 com 2, dá 1. Ou seja, o inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3, e a maneira de você colocar é elevado a menos 1, não tem nada a ver com o sinal negativo, tá?
Então deixa eu agora colocar aqui. Essa aula vai ser um pouco mais demorada, que a gente vai falar ainda de percentual, tá? Então vamos lá falar agora um pouco sobre fração decimal, tá? Fração decimal é aquela cuja o denominador é uma potência de 10. Então, por exemplo, você tem 2 sobre 10, ou 2 sobre 1000, ou 2 sobre 100, qualquer potência de 10, tá? Isso daqui em número decimal daria 0,2, tá? Então aqui dá 2 décimos, tá? Aqui 3 centésimos, tá? Aqui daria 5 milésimos, tá? Nada mais simples, né? Isso daí não tem, acho que muita bronca não, né? Isso daí é fração decimal. Então, por exemplo, se você tem um número um número decimal e você quer transformar numa fração decimal, você tem, por exemplo, 3,75 e quer transformar numa fração decimal, você pode pegar, tem duas casas aqui, você pode pegar 375 dividido por 100, tá? Que volta a ser ele mesmo. Ou você pode pegar, se quiser, e colocar 3.750 dividir por 1000, tá? Não tem nenhum problema, aqui é 3.000, continua a vírgula ficando aqui, tá? A vírgula é só uma questão de posicionamento, tá? Aqui continua sendo 3 milhares, está na casa do 1000, tá? Continua sendo 3 milhares, só que quando você dividir por 1000 vai ficar 3 unidades. Essa casa aqui vai ficar na casa da decimal, do décimo, e essa casa vai ficar na casa do centesimal. Beleza? E para você somar, por exemplo, você tem 3,75 mais 0,06 mais 0,5 mais 37,07, tá? O ideal é que você coloque isso tudo sobre a última casa decimal. A última casa decimal é a casa do centesimal, né? Então você pode colocar que é 375 sobre 100 mais 6 sobre 100 mais aqui, ó, cuidado, aqui tem um zero aqui que a gente não precisa escrever, então aqui é 50 centésimos. 50 centésimos, 5 décimos é igual a 50 centésimos, mais 37,07 centésimos. E aí você faz a soma, está tudo em cima de centésimos, ou depois você coloca duas casas, bota a vírgula, duas casas decimais, e com isso você fez a soma, beleza? Bem, e para finalizar, duas coisas. A primeira coisa é percentual. Percentual, fazem um drama tão grande em cima de percentual que eu acho assim impressionante. Percentual nada mais é do que porcento. 4% significa 4%, só isso. Se você quer botar um número em percentual, você tem que colocar o denominador em forma de 100, tá? Ou seja, o denominador você tem que dar um jeito de transformar ele em 100.
Interessante que você, por exemplo, raiz quadrada de 4%. Ah, meu Deus do céu, eu não sei fazer, eu não sei, meu Deus, eu vou me suicidar. Rapaz, isso aqui não é 4 por 100, não é 4 por 100, né? Isso aqui não é a mesma coisa de raiz quadrada de 4 vezes 1 sobre 100, né? Você ainda pode abrir mais se você quiser. A raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 1 sobre 100. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 1 sobre 100 vai ficar... Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 1 sobre 100? É 1 sobre 10, né? Ou seja, esse cara aqui dá 2 sobre 10. Se você quiser botar em percentual, ora, você multiplica por 10 em cima e embaixo, dá 20 por 100, né? Ou seja, dá 20%. Ou seja, a raiz quadrada de 4% é igual a 20%. Tá? Interessante isso, né? 4%, raiz quadrada de 4%, dá 20%, que é 1/5, né? Isso daqui dá 1/5, né? Agora, vamos pensar direitinho. O que é 4%? 4% é... Vamos simplificar por 4. 1 sobre 25, né? Qual a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, matemática não tem como errar não, tá? Então, não faça drama quando for percentagem não, tá? For porcentagem significa apenas que é por 100, tá? Você quer fazer uma comparação e você quer saber em termos de 100. Você pode sempre transformar, por exemplo, percentualmente, quanto vale... vamos botar um número bem complicado mesmo. Botar aqui, deixa eu botar na outra cor. O número é 25 sobre 36 em termos percentuais. Quanto é 25 em termos percentuais em cima de 36? Ou seja, percentualmente, 25 ocupa quanto em cima de 36? Bem, você pode fazer uma regra de 3 simples, tá? Você faz 25 está para x, assim como 36 está para 100. Por quê? Você quer que 36 se transforme em 100. Então, 25 tem que se transformar em alguma coisa proporcional, concorda? Então, você vai ter 25, vai dar 25 vezes 100 dá 2.500, é igual a x vezes 36. Então, você vai ter que x vai ser igual a 2.500 dividido por 36. E eu falei que não ia ser complicado. Isso, inclusive, vai dar uma dízima periódica. E eu vou falar daqui a pouco sobre dízima periódica. Eu vou fazer na calculadora, tá? Dividido por 36. Quer ver que vai dar uma dízima periódica? Não disse? 69,44. Dízima periódica. Vou botar 4 e a barrinha em cima. 69,4 barrinha em cima. Então, você descobriu quanto é que 25 equivale a 36 em termos percentuais. Ou seja, 25 é 69,4 barrinha em cima, porque
a dízima periódica por cento, ou 69,4 por 100 é a mesma coisa. Por 100 ou por cento é a mesma coisa, tá? Então eu espero que você tenha entendido e tirar essa neura do que é porcentagem, tá? Porcentagem não significa nada mais do que o denominador da fração ser 100, tá bom? Beleza? E agora vamos falar sobre dízima periódica, tá? Dízima periódica, toda vez que você tiver no denominador, quando você não consegue dividir diretamente, lógico, por exemplo, se você tiver 11 e tiver 11, tiver 33, não, 33 não, não, ao contrário, se você tiver 33 e tiver 11 embaixo, 11 não é um cara que tenha fatores primos como 2 e 5. Mas 33 é divisível por 11, né? Então isso aqui dá 3. Então não dá uma dízima periódica. Mas no denominador, se o denominador der alguma coisa como 10, tá? Ou algum fator primo de 10, ela nunca vai dar uma dízima periódica. Por exemplo, se embaixo der qualquer coisa como 2, se você for dividindo por 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, vai ter uma hora que vai parar. Pode ser 2 elevado a x aqui. Ou se tiver qualquer coisa dividida por 5. Você divide por 5, divide por 5, divide por 5, divide por 5, divide por 5. Ainda mais porque 5 nada mais é do que 10 sobre 2, tá? Nada mais é do que 10 sobre 2. Então, nunca vai dar uma dízima periódica se o denominador tiver apenas os fatores primos 2 e 5. Agora, se você não conseguir reduzir, se não for divisível, tá? O numerador com o denominador não for divisível e embaixo não tiverem fatores primos apenas 2 ou 5, ele sempre vai dar uma dízima periódica, ou seja, se os fatores primos que tiver embaixo for 3, for 11, for 7, tá? Então, por exemplo, se você tiver aqui 6 sobre 11, esse daí vai dar uma dízima periódica, tá? Então vamos ver aqui, 6 sobre 11. 6 dividido por 11. Aí, ó, 54, 54, 54, 54, 54, tá? 7 é uma dízima periódica muito interessante, tá? Vamos pegar qualquer número. Vamos pegar 6 sobre 7. 7 é uma dízima periódica muito interessante, porque ela, para se repetir, o número que ela repete é muito grande, ó. 857142, 857142, 857142, 857142. Nessa aula eu não vou explicar por que acontece isso, tá? Mas isso daqui são dízimas periódicas. Cuidado para não confundir dízima periódica com número irracional, tá? O número irracional π, por exemplo, que é 3,141592 meia e lá vai danos, nunca se repete, tá? Nunca se repete. O número de Euler nunca se repete. Raiz de 2 é um número irracional, já provamos em outra aula, nunca se repete, tá? Bem, com isso acho que deu para você ter uma noção de
fração, tá? Dúvidas sobre fração e o que você quiser mais sobre fração, poste no grupo, tá? Pessoal que é meu aluno dos meus colégios, poste no grupo dúvidas que eu faço outro vídeo. Esse vídeo foi exatamente de 1 hora, mereceu ser de 1 hora. Eu espero que tenha tirado todo o trauma de fração e eu espero que, como eu coloquei em sala de aula, agora você tenha condições de fazer 1/2 mais 1/3 menos 8, tá? Eu não vou fazer para você, vou deixar você fazer. Essa daqui fica como desafio para você. Você se vira para fazer. E vou colocar muitos exercícios mesmo sobre fração. Pois você vai encontrar fração o tempo todo, toda hora. Por exemplo, você vai encontrar a fração do tipo raiz quadrada de 4/3, tá? E você quer tirar esse 4 de dentro do radical, então você pega e diz que é raiz quadrada de 4 vezes 1/3, né? E você pega a raiz quadrada de 4, você pode dizer que é raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 1/3. E isso daqui fica sendo raiz quadrada de 4, que é 2. Não é mais ou menos 2 não, tá? Aqui eu estou pegando a raiz positiva, tá? Vezes a raiz quadrada de 1/3, tá? Então, em várias situações, você vai encontrar frações. Por exemplo, você tem assim, essa mesma situação, só que um pouco diferente. Você tem 3/4 elevado a menos 1/2. Vê que loucura. Primeiro, você inverte a fração. Vai ficar 4/3 elevado a 1/2. E elevar 1/2 é tirar a raiz quadrada. Então voltou a ser raiz quadrada de 4/3. É a mesma coisa. Então você vai encontrar fração o tempo todo, pro resto da sua vida, em física e em qualquer outra área de conhecimento que você tiver. Beleza? Então faça todos os exercícios, vão ser muitos exercícios sobre fração e vão aparecer dúvidas, tá? Mas eu espero que depois que superar essa fase de traumas de fração, você supere completamente e não multiplique mais meio pelos extremos, não faça mais loucuras, faça o que você sabe, não faça mais decoreba, não decore mais regra nenhuma, faça o que você sabe. Quando o cara fala 3/4 de 1/3, o que é que significa 3/4 de 1/3? Então você vai pelo que você sabe, não pelo que você acha que sabe, o que você decorou. Isso daí não tem validade nenhuma mais. Nenhuma regra tem validade nenhuma mais. Ou seja, todas as regras estão obsoletas, tá? Então, gente, valeu. Até a próxima aula, se Deus quiser.